Talvez para você esse vídeo seja um dos vídeos mais importantes que se tem quando se trata de time comercial e principalmente como que você pode pegar um vendedor que acabou de chegar na tua empresa e fazer com que ele traga uma performance principalmente muito parecida com pessoas que já têm 3, 4, até mesmo 6 meses dentro da tua operação. Você vai entender que existe elementos práticos que vai fazer você pegar um vendedor e fazer com que ele traga uma performance muito interessante, parecido com pessoas que já estão muito tempo na tua equipe. E é interessante porque depois de muito tempo recrutando pessoas e tudo mais, principalmente no ano passado, a gente começa a reconhecer que o esforço está muito mais ligado na questão do comportamento e comprometimento com a pessoa, que a pessoa tem em relação à empresa, do que uma experiência prévia técnica que ele vai ter antes de entrar na tua equipe. E é engraçado porque depois de conversar com muitas pessoas que têm times comerciais, eu vejo que esse é o principal gargalo dentro de uma operação que faz com que negócios cresçam para 200 mil, 300 mil, 1 milhão por ano, ou pessoas que realmente não conseguem trazer e tracionar, principalmente quando se trata de pessoas. E depois de muito tempo eu consegui chegar num framework de 7 etapas que vai fazer com que você consiga de fato alavancar com pontos específicos e trazer essa rampagem em qualquer vendedor que você precise hoje dentro da tua operação. Então, você já salve esse conteúdo e mande para quem está precisando, que esse conteúdo vale ouro, tá? Vamos para a tela do meu computador que você vai entender tudo isso. Primeiramente, uma rampagem de sucesso de um colaborador, de um vendedor, está muito baseada no seguinte, numa questão principalmente quantitativa, tá? Então o objetivo central é a gente basear em KPIs, na verdade, a questão do teu colaborador. A gente primeiro vai basear numa questão quantitativa, ou seja, no número de reuniões, ligações que ele precisa fazer. A gente começa com 50, tá? Entre 30 a 50, e também uma questão qualitativa, ou seja, qual comportamento, aqui está muito ligado ao comportamental, quais comportamentos ele está tendo que vai fazer com que ele chega num determinado objetivo, que é a venda propriamente dita, ou não, tá? Ou esteja realmente batendo na trave em relação às vendas. Então, primeiramente, a gente precisa focar, tá? A gente coloca uma pirâmide. Antes mesmo da gente trazer um resultado, tá? Vamos colocar assim, resultado tá aqui, tá? Vamos colocar um R de resultado. A gente precisa primeiro focar no processo e no comportamento que ele vai ter para poder atingir esse resultado, tá? Muitas empresas acabam errando, principalmente as empresas iniciais, em relação a isso. Poxa, eu não entrego um framework, eu não entrego um passo a passo, um processo que o vendedor vai ter que fazer, que já está mapeado por outros vendedores ou por você, que é o dono da empresa inicialmente, para poder fazer com que ele traga um resultado interessante, porque a gente sabe que a venda não está ligada à lábia, né, que muitas vezes as pessoas falam e etc, o jeitão de vendedor. Não, venda é número, venda é processo, venda é passo a passo, e quando você não consegue entregar isso para o teu vendedor, no final das contas você não vai conseguir fazer com que ele traga uma performance num curto espaço de tempo. Então, o objetivo central aqui nos primeiros 30 a 40 dias é justamente melhorar o comportamento dele, para depois a gente começar a pensar no resultado, tá? No resultado específico. Eu sei que isso é contraintuitivo, mas se você parar para pensar, vamos pensar a seguinte lógica. Hoje um vendedor, poxa, ele passa por um processo, uma etapa, um caminho, tá? Vamos dizer assim. Só que o que acontece? Se eu foco no comportamento, poxa, ele vai chegar muito próximo do resultado obtido, que é o seguinte: olha, eu tenho um resultado aqui, e aí eu foco no comportamento, legal, a primeira venda ele não fechou. Só que se você parar para pensar, você vai começar a entender que quanto mais ou melhor a parte comportamental do meu vendedor, mais ele vai chegar aqui e vai ter chances de chegar na venda, porque a venda é número.
Legal. Aqui de 20 reuniões ou de 100 reuniões, o que vai acontecer? Ele vai fechar uma média de 20, tá? A 25%. Isso numa venda um pouco mais high ticket, algo consultivo e tudo mais, tá? Então, você precisa ter essas métricas claras aqui de acordo com o teu modelo de negócio. E quando você não consegue fazer com que ele traga essa performance em relação a isso, você vai melhorar ou o processo ou o comportamento. Então, por isso que ao invés de só focar na questão do resultado, que é importante, a gente faz um olhar de frente para trás. Legal, não atingiu o resultado que eu quero. Show. Quais comportamentos ele está deixando de ter que não está atingindo o resultado que eu quero, a meta que eu quero, que é esse número aqui, que é a métrica ideal. E como que a gente consegue fazer isso em 7 passos, tá? Para justamente ele trazer uma tração ali em 30 dias ou menos. O que vai acontecer? Primeiro, a gente faz uma adaptação intensa para ele ver como que ele está se adaptando nas primeiras semanas, ou seja, playbook, estudo de caso, análise das reuniões passadas. Depois disso, a gente sempre vai observar o seguinte: legal, ele está demonstrando interesse, ele está demonstrando fome acima de tudo. Poxa, show, continua. Se ele não está demonstrando, a gente faz alguns pequenos ajustes para poder fazer com que ele se comprometa, tá? A gente faz pequenos pactos, pequenos acordos para que ele se comprometa a entregar aquilo que ele falou na entrevista, na reunião, no onboard, tá? Nessa parte de integração. Então, isso daqui é muito importante a gente ver como que tá a adaptação dele. Adaptação intensa, adquirindo, consumindo. E é muito bacana que já desde o início a gente coloca eles para adaptar a cultura, ou seja, eles sempre estão nas chamadas, tá? Né? Nas chamadas com os vendedores mais sêniores, digamos assim, e vamos ver a capacidade de treinabilidade dele. Por quê? É interessante nesse ponto. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte: olha, né, quando a gente dá consultoria para as empresas, olha, a pessoa muitas vezes chega com uma determinada experiência e ela não quer ouvir. Poxa, se a pessoa não quer ouvir porque acha que já tem uma bagagem, isso daqui passa a ser um problema muito grave, que é uma questão puramente de cultura. A pessoa ela não está querendo se adaptar à cultura pelo fato dela achar que já entende muito sobre venda. Só que a gente sempre tem que lembrar que está ligado, quando a gente entra no mercado, a gente tá ligado justamente ao processo e à cultura do mercado em relação ao consumidor, em relação ao cliente final. Quando a gente chega aqui, a gente passa realmente por essa cadeia, tá? Por essa escada, digamos assim. Legal, a gente vai ver a presença dele na chamada. Só que aqui ele vai estar com os vendedores mais sêniores para poder ver como que tá a adaptabilidade dele em relação a isso. Então ele vê uma chamada, 2 chamadas, 3 chamadas, 4 chamadas. A gente vê como que tá a adaptação dele junto com as calls práticas, que a gente chama de roleplay, tá? Depois, cultura. Legal. Como que tá a atitude proativa dele? Isso tudo aqui, a gente tá falando dos primeiros 7 a 15 dias. A gente vai vendo como que tá a adaptação dele. Isso daqui na prática. Até porque não adianta você treinar um vendedor com muita teoria. O que a gente faz? A gente coloca ele no campo de batalha junto com uma pessoa mais avançada, digamos assim, só para ele ouvir e pegando, tá? Pegando todos os macetes, a forma de falar, juntamente com os materiais, playbooks. Por quê? Isso daqui vai dar uma lógica para ele do que? De teoria e principalmente a prática, tá? Objeções, tudo. Ele vai correr o processo que ele precisa fazer, que ele vai fazer muitas vezes na teoria e na prática para aquilo ficar internalizado dentro da mente dele, principalmente na prática. E é interessante porque quando a gente entra numa parte ali dos 14 dias para mais, tá? Dos 14 dias, 15 dias até 30 dias, o que vai acontecer? A gente vai focar muito na questão de execução com feedback. Então, a gente já vai dar uns leads para ele, uns leads que aparentemente já não
tem grande valor, digamos assim. Ou seja, pessoas que estão mortas numa lista, e vai fazer com que ele já comece os primeiros trabalhos de follow-ups e tentar recuperar todos esses leads que estão na base, tá? E isso puramente vai fazer com que ele já comece a trazer uma pequena performance, porque eles vão pegar pessoas que já saíram do processo de vendas, digamos assim, e tá num processo mais de recuperação, tá? Quando a gente chega nesse nível, ele vai ter uma execução massiva, tá? Execução, feedback, tá? E junto a isso, é interessante porque a gente aqui ocorre o cenário oposto. Ao invés do vendedor mais sênior fazer toda a questão da reunião, a gente passa por uma questão de acompanhamento, tá? Então, dentro da reunião, o que vai acontecer? Ele vai começar a participar ativamente das reuniões e depois disso, o vendedor mais sênior vai começar a analisar as gravações e tudo mais e passar a dar feedback. E aí, com isso, a pessoa ela consegue ter uma rampagem prática muito grande num curto espaço de tempo. Porque ao invés da gente estar focando justamente na questão de teoria, ler playbook e tudo mais, isso a gente fez nos primeiros 7 a 14 dias. Nos primeiros 15 a 30, ele já vai para o campo de batalha, tá? Campo de batalha realmente ele colocando a mão na massa. É claro que junto a isso, a gente também tem as reuniões semanais, tá? Que a gente vai roleplay, prática, para nos 15 dias aqui, 14 a 15 dias, ele já ter condições de entrar na reunião e conseguir extrair o máximo da performance dele, porque ele já vai ter uma bagagem prévia muito rápida e intensa dentro da reunião num curto espaço de tempo. Tá? Então, justamente com isso, você vai conseguir performar, tá? Como nenhum vendedor que foi exposto a esse tanto de reuniões num curto espaço de tempo. Então você consegue trazer, olha que interessante, você consegue trazer a experiência de um vendedor que está 3 meses por 1 mês. Essa que é a matemática, por 1 mês, entende? Então com isso a gente está acelerando em 3 vezes a rampagem de um colaborador que, poxa, dentro de um processo tradicional, iria demorar de 3 a 6 meses para poder trazer essa alavancagem. Tá? E com esse vídeo aqui, se você seguir essa etapa prática, tá? De primeiramente focar na adaptação intensa, focar no comportamento dele, depois na execução, mais feedback, que é a questão da validação, e principalmente já colocar ele no campo de batalha com os leads que estavam aparentemente mortos, com pessoas que estavam no plano de recuperação, tá? Você rapidamente vai conseguir extrair o retorno que ele pode dar no curto espaço de tempo e principalmente alavancar uma pessoa como se fosse de 3 a 6 meses dentro da tua operação. Se gostou desse vídeo, clica aqui abaixo, porque a gente tem um grupo gratuito onde a gente consegue extrair diversos conteúdos para pessoas avançadas.